Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, LCC entrando aí, Fox Revelações. Sejam todos bem-vindos aí, Sandra, Fátima, Dona Raimunda. Estou fixando aqui o tema. Daniela também entrando aí. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Carlão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Soraya também chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí a chegada de mais gente para fazermos juntos a nossa prece inicial. Hoje nós tivemos um probleminha aqui na internet. Eu queria que vocês me sinalizassem aí se está bem, se está chegando aqui, se está chegando aí o sinal de áudio e vídeo. Jussara também está chegando aí, muito boa noite. Giovanni, Cleide. Muito boa noite a todos. Dora também chegando. Só um instantinho aqui. Saí um pouquinho aqui, mas já voltei. Mônica também chegando aí. Elisângela, boa noite. Neves Barros também chegando, Delvane. Vamos ver se chega mais gente aí. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. E vamos ver se chega mais aí amigos e amigas para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos então nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Lembrando aqueles que quiserem a colocação do seu copinho d'água para tomar ao final, depois da prece final. Eliane também chegando aí. Boa noite. Muito boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece inicial agora. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse espaço dito virtual, mas que é tão real, por quem seja o encontro de espíritos que transcendem qualquer limitação física, ainda mais com a sua presença que transcende muito mais, alcançando a todos nós onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados. Agradecer, Divino Mestre, por esse encontro, pelo seu Evangelho, por essa doutrina esclarecedora. Agradecer pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas oportunidades que temos recebido. Pedir perdão pelos erros que havemos cometido. Perdão também por não ter aproveitado tanto as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede. Muito obrigado, Jesus amigo, por tudo que temos recebido e dá-nos também a força, a coragem, a fé, a esperança de superar as dificuldades do caminho. Pedir também pelos nossos irmãos que se sentem cansados à beira do caminho, pedindo socorro espiritual. Aqueles que se sentem angustiados, deprimidos,
com desgosto da própria vida, para que a luz de Deus que habita em cada um de nós possa acender e não deixar que caiamos tanto em tentações, como tem sido tão comum em nossas últimas encarnações e no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Pedir pelos enfermos, os enfermos da alma e os enfermos do corpo. Pedir pelos nossos entes queridos, desencarnados, e por aqueles que porventura nos persigam, atraídos pelos nossos débitos, pelos nossos erros, desta e de outras encarnações. Mais uma vez, obrigado, Jesus amigo, e dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. O nosso tema de hoje, Ilma também entrou aí, Flávia também entrou, Carolina, Amapola, Mãos Criativas, eu não sei qual é a pessoa que está aí por trás desse nome bonito, mas de qualquer maneira sejam todos bem-vindos, aqueles que eu não citei o nome, que na hora que chegaram na hora da prece, Pitada Gourmet também entrando aí, todos aqueles que chegaram e porventura não dei uma boa noite, sintam-se bem-vindos para a nossa noite de hoje, de Cacau também chegando aí, e Gleide São Pedro também chegando. Vamos à nossa conversa de hoje, a nossa palestra de hoje, cujo tema é o Pai Nosso. O Pai Nosso é Sofia. Ok, Sofia, seja muito bem-vinda, lá por trás da Amapola, muito bem. O Pai Nosso é essa oração que se tornou universal, essa oração que é tida como modelo de oração, isso, começou agora, Pitada Gourmet está perguntando, começou agora, exatamente. Então essa oração que se tornou universal, que é global, onde quer que nós nos encontremos, essa oração ela é básica, é a oração que nós aprendemos quando nós somos crianças, é a oração que certamente a gente já ouviu em outras encarnações, porque somos cristãos há muito tempo, Tem mais gente chegando aí, Naira, Victor, Jussara, muito bem. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa oração tão profunda, tão simples. Ilma também chegando aí, seja bem-vinda, Ilma. E essa oração que é tão simples, mas é simples na sua forma, mas muito profunda naquilo que quer dizer em cada uma das suas frases. Se a gente observar, Pai Nosso é uma oração curta, mas ela, nas suas frases, cobre tudo aquilo que nós devemos ter em mente enquanto nós oramos a Deus. Josael Bruno também chegando aí, sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Nos primórdios da nossa evolução, a gente sempre fala de evolução, me perdoem aqueles que não gostam desse assunto, mas eu creio que não é o caso. Todo espírita gosta de falar de evolução. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, é preciso entender que a base da compreensão do Evangelho e da doutrina espírita parte do pressuposto de que nós somos espíritos imortais e que temos tido várias encarnações anteriores a esta e que fomos primitivos um dia. E quando éramos primitivos, a nossa relação com Deus, a nossa forma de se comunicar com Deus também era primitiva. Nós promovíamos rituais agressivos, porque nós tínhamos medo de Deus. Quando a gente via uma trovoada, quando a gente via o sol se pôr ou nascer, muita chuva, os movimentos da natureza, nós tínhamos medo. Então nós achávamos que tinha um monstro, que tinha alguma coisa muito grande, muito poderosa, muito forte, que mexia com aquilo. Então as nossas primeiras manifestações de relacionamento com o Criador, sem saber ainda que estávamos nos relacionando com o Pai, era um relacionamento de medo, porque a gente tinha medo da natureza, a gente não conseguia aplacar a ira da natureza, a ira entre aspas, que são os movimentos da natureza. Portanto, a gente tinha, Zé Carlos chegando também aí, portanto, nós tínhamos muito medo de Deus. Então, a forma de se relacionar com Deus
era uma forma submissa, era uma forma, podemos dizer assim, de quem está amedrontado. Daí a expressão temer a Deus, né? Ser temente a Deus. Temer é ter medo. Temer alguma coisa é ter medo de alguma coisa. E nós tínhamos medo mesmo de Deus, porque não entendíamos, nós éramos primitivos, saídos da animalidade, estávamos tendo os primeiros lampejos de consciência, de pensamento contínuo, da capacidade de compreender a vida. Portanto, era essa forma que nós tínhamos para nos relacionar com Deus. E se a gente observar, essa forma durou até a chegada do Cristo. Obviamente que ainda tem muita gente hoje, né, apesar de estarmos no século XXI, com o advento do Cristo, da doutrina espírita e de tanto conhecimento da ciência, mas ainda há quem tema a Deus. Ainda há, não é, escolas religiosas que insistem em ter um relacionamento de medo com Deus. Mas, se observarmos até o Velho Testamento, ou antes de Cristo, imperava o Velho Testamento. E o que é que tem no Velho Testamento, senão um Deus que um Deus que tinha ira, um Deus que devia ser temido, resquícios lá do primitivismo. Olha, 1300 anos antes de Cristo vem Moisés. Já havia se passado séculos, centenas dezenas de séculos, milênios e milênios e milênios para trás, antes de Moisés, onde nós saímos do primitivismo, criamos um sentimento de relação com Deus na base do medo, da violência, da agressividade, do holocausto. O holocausto primeiro dos animais. A gente primeiro, logo nos nossos primórdios, a gente sacrificava animais para poder aplacar a ira dos deuses, ou de Deus. Não é? O Velho Testamento, ele cria a figura do Deus Jeová. É um Deus de ira, né? É um Deus que combate os exércitos inimigos. É o Deus que privilegiou uma tribo, uma nação, em detrimento de todas as outras. E quando essa nação ia guerrear, ia brigar com outra nação, o Deus Jeová, não é? Ele se vingava da outra nação, matava, né? Era sanguinário, era um Deus violento, um Deus particularista, um Deus preconceituoso. Mas será que Deus era mesmo assim? Não. É porque lá no Velho Testamento, as ideias estavam ainda muito próximas da nossa primeira fase. Moisés, na verdade, a missão dele foi nos arrancar dessa selvageria, foi nos arrancar desse primitivismo religioso. E ele conquistou, ele conseguiu, com muito esforço, dar uma guinada, né? O povo hebreu é o povo que tinha melhores condições de compreender a relação com Deus de amor, com Deus único, sair do pluralismo de deuses, né? Daquela questão de adorar um monte de deuses, o bezerro de ouro e por aí vai. Então, o Velho Testamento ainda prega, né, nas suas entrelinhas, pela interpretação daqueles que viveram essa época, essa figura de Jeová, essa figura do Deus que pune, essa figura do Deus que a gente tem que temer. Então, há escolas religiosas na atualidade que ainda usam uma expressão com certo orgulho, né? Dizem assim: eu sou temente a Deus. É uma expressão muito comum. Eu tive um amigo, um tio e algumas pessoas que eu conheci, né, que ele era dessas escolas que ainda se baseiam muito no Velho Testamento, né, e pegam aquelas histórias de milhares de anos atrás e quer trazer para a atualidade, quando nós já estamos em outro nível evolutivo. Então as pessoas diziam assim: eu sou temente a Deus, quer dizer, eu tenho medo de Deus. O que é que muda? Com a chegada de Jesus, olha gente, eu estou falando isso sabe por quê? Esse negócio de temer a Deus e de Deus ser um Deus violento e um Deus que tem que condenar ao inferno os inimigos, o Deus que tem que matar, o Deus que aceita o holocausto, que começou com os animais e aí achou pouco. O holocausto era feito de crianças e mulheres, meninas novas. Quantas nações, quantas culturas no mundo inteiro
não é, praticavam o sacrifício de crianças, de pessoas de modo geral, mas a preferência era por crianças ou jovens, adolescentes, ainda ditas puras, que tinham que ser entregues aos deuses como oferenda, para que Deus fizesse, para que a próxima colheita fosse boa, para que o vulcão não entrasse em erupção, para que as tempestades, a ventania não tomasse conta daquele lugar. Olha que coisa. Aí a gente pegava e sacrificava. Isso, quem fazia isso, gente? Eu, você. Porque nós éramos assim, éramos primitivos. Então a gente matava uma pessoa para oferecer a Deus, para Deus se aquietar. Olha, era um monstro sanguinário que se aquietava pelo sangue de uma donzela que morria e era entregue a ele. É incrível como muitas escolas religiosas, ainda em pleno século XXI, ainda alinhava as suas práticas a esse tipo de compreensão. Graças a Deus que não se tem mais os holocaustos. Não se tem mais a entrega, o sacrifício de seres humanos para aplacar a ira de Deus. Mas a expressão ira de Deus ainda é muito utilizada. A ira de Deus vai se abater sobre eles, sobre aqueles que não aceitarem Jesus. Olha que coisa, gente. Isso é um absurdo. Então, quando Jesus chega no mundo, ele chega em meio a essa poeira, a esse mal-estar, a essa penumbra, a essa cinza que pairava sobre o planeta, de agressividade, de violência, de ignorância. Era a lei do mais forte. O mais forte, ele sempre era admirado. O mais forte era aquele que conquistava mais terras, que tomava tudo dos outros em nome de Deus. Jesus chega e encontra essa situação. E foram milhares e milhares de anos vivendo essa cultura. Então essa cultura ficou arraigada mesmo. Entrou no sangue, as pessoas tinham isso como naturalidade. Quem lembra, quem estudou história, quem lembra que a escravidão era tida, na época de Jesus e ainda agora, aqui, há 500 anos atrás, ou até menos do que isso, a escravidão era tida como uma coisa natural. É natural escravizar uma pessoa. Então isso estava impregnado quando Jesus chegou no mundo. De muita naturalidade. Então, quando Jesus vem falar de Deus, ele não fala mais de Jeová. Porque o conceito de Jeová é um Deus particularista, um Deus vingativo. Não é? Aquele Deus que a gente já enumerou aqui, as características dele. Mas esse Deus Jeová foi um Deus criado por nós mesmos, pela nossa cultura primitivista, que está exarada, que está registrada nos livros de história antiga da religião humana. Pois bem, Jesus veio exatamente falar de um Deus de amor, de um Deus que não quer mais uma tribo em detrimento da outra, não quer mais o sangue dos seres humanos dentro dos animais. Mas como isso estava tão impregnado em nós, isso causou um susto, isso causou uma espécie de dúvida. Será que esse cara não é louco? Os nossos ancestrais, os nossos antepassados têm milênios e milênios e milênios e milênios cultivando o que os nossos profetas ensinaram. Muitas vezes os profetas nem ensinaram isso, mas a gente tem mania de pegar a letra, o pé da letra, e se agarra às externalidades da letra, e vamos para o capricho do que a letra diz. Então isso estava no sangue, estava impregnado nos nossos costumes, de tantas encarnações fazendo a mesma coisa. De repente chega Jesus falando de um Deus de amor, de perdão, um Deus que não queria mais sacrifício, um Deus que pedia que se perdoasse o inimigo, gente. Como? Se nós vivemos tantas encarnações, milênios e milênios, combatendo o inimigo. Até Deus me apoiava quando eu matava o inimigo da outra tribo, daquele que não tinha uma pele igual a minha, daquele que não comungava com os princípios que eu dizia que eram só meus e do meu Deus. Aliás, o Deus era dito assim, o meu Deus. O Deus é nosso Deus, do meu povo. O Deus de Israel. Olha que coisa, gente. O Deus de um povo.
a gente se apega muito aos privilégios, inclusive aos privilégios religiosos. E isso fica tão arraigado que nós somos capazes de matar aquele que discorda disso. O que não foi outra coisa que aconteceu com a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado porque não se aceitou um novo paradigma. Quando Jesus veio falar de um Deus de perdão ao inimigo, tá louco. Como? Como nós vamos perdoar Roma, que submeteu, né, os judeus, submeteu à escravidão, expoliou, dominou? Nós vamos perdoar os romanos? Não, não existe isso. E Jesus veio falar desse assunto. Então, quando Jesus começa a ensinar aos discípulos, ele estava ensinando a humanidade como inteiro. Numa ocasião, ele conversava com os espíritos ou com os discípulos, não é? E Pedro pergunta: mestre, como devemos orar? Ensina-nos a orar. Porque era muito difícil para os discípulos compreenderem, abstraírem, elevar o sentimento, a nova compreensão para entender aquele Deus que Jesus falava. Mas era um Deus completamente diferente. Ficava difícil para os discípulos entenderem. Porque eles também estavam impregnados dos valores antigos. Aliás, as crianças tinham que decorar a lei antiga e ela tinha que ser praticada mesmo, ao pé da letra. Mas às vezes com muita hipocrisia, só para inglês ver. Porque no fundo não havia, né? A religiosidade ela era muito mais exterior. Então quando Pedro pede, mestre, eu não tenho condição, o Senhor fala tanto desse Deus de amor, desse Deus que é Pai, ensina-nos a se comunicar com Ele, a orar. Como devemos orar? Então, Jesus fala do Pai Nosso. O nome dessa prece, dessa oração, Pai Nosso, cuja primeira frase é Pai Nosso que está nos céus, ela causa uma revolução na cultura religiosa. Porque observe, é uma frase tão simples, Pai Nosso que está nos céus. A primeira parte da frase é Pai Nosso. Primeiro a palavra Pai. Ora, Deus não era tido como um pai. Deus era tido como o Senhor dos exércitos. Gente, era o Senhor dos exércitos, que cuspia fogo, que humilhava, que submetia seus súditos. Jesus não. A primeira frase é Pai. Pai ama, Pai acolhe, Pai protege, Pai educa, Pai perdoa. Já é a primeira grande mudança. E todo mundo fica assim assustado, surpreso, com a respiração presa. Pai, Pai Nosso. Depois da palavra Pai, vem a palavra Nosso. Gente, Pai Nosso, Jesus disse que Deus não era mais de uma tribo. Deus não era mais do judeu sozinho. Deus era Deus do gentio. Deus era Deus do romano. Deus era Deus dos cobradores dos impostos, dos escravos, das adúlteras, dos ladrões, dos exércitos. Deus era Deus de toda a humanidade. Pai Nosso. Aí é difícil, depois que a gente passa milênios aprendendo que Deus não é nosso, é meu, quebrar o paradigma não foi fácil. Mesmo depois que Jesus foi crucificado, que ele desencarnou, os apóstolos ainda tinham uma grande dúvida se Deus era mesmo Deus de todo mundo. Quem lê o livro Paulo e Estevão, deve lembrar, e quem não leu eu sugiro que leia, é um dos grandes livros da literatura espírita, escrito por Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. É um livro que tem que ser lido algumas ou várias vezes. Eu, particularmente,
Eu já li umas 4, 5 vezes. E ainda vou ler mais algumas vezes, porque toda vez que eu leio, eu descubro que eu aprendo muito mais. Aquele livro é um oceano de saber do cristianismo, do amor de Deus, desse modelo do qual nós estamos falando aqui. Quem não lembra que neste livro, uma parte do livro é dedicada ao conflito sobre essa questão. Que conflito? Deus é mesmo Deus de todos nós? Ou Deus é Deus dos judeus, dos circuncisos? Será que Deus é dos gentios? Daquele outro povo? Tem um embate muito grande dentro do livro Paulo e Estevão, em um dos seus trechos, onde Paulo e Tiago, os dois, Tiago foi contemporâneo de Jesus, viveu, aprendeu juntinho dele, mas Tiago tinha uma dúvida muito grande. Tiago não aceitava que o reino fosse de outros povos, o reino tinha que ser dos judeus. Olha que coisa, gente, como é difícil arrancar isso. Como nós estávamos e ainda estamos apegados àquilo que é meu, àquilo que me privilegia. Paulo, por sua vez, que não foi contemporâneo do Cristo, não é? Todos sabem a história dele. Ele conheceu o Cristo já na dimensão espiritual. O Cristo já havia desencarnado. E Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos. Ele, como sendo uma autoridade israelita, ele matava os cristãos. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Quando ele se converteu ao cristianismo, que é uma história belíssima, eu vou tirar um dia aqui para fazer uma doutrinária só para falar de Paulo e Estevão, mas quando ele fica convertido, ele passa a se chamar Paulo, e aí vira o apóstolo. E ele é conhecido exatamente como apóstolo dos gentios, porque ele travou uma imensa batalha, no bom sentido, com Tiago. Porque Tiago tentava convencer os demais discípulos que Jesus, que Deus trazia o reino para os judeus e não para o resto da humanidade. Mas Paulo lutou e é dramática. Quando vocês lerem essa história, vocês vão perceber. Pedro tentando sempre mediar a discussão dos dois, mas por um pouco, se não fosse a intervenção do próprio Jesus, isso poderia ter gerado um cisma, uma separação entre os apóstolos. Porque Paulo seguia a orientação de Jesus de dizer que o Pai é nosso. Pai nosso que está nos céus. E a segunda parte da frase, que está nos céus, repare, a primeira parte diz que ele é Pai, diz que é nosso, de todos nós, e diz que está nos céus. Mas que céu é esse? Quando Jesus pronuncia que está nos céus, ele quer dizer, como naquela época nós não entendíamos de dimensões espirituais, não entendíamos de que haviam galáxias, né? de que há inúmeras humanidades espalhadas no universo, uma dimensão espiritual, não sabíamos disso. Então quando ele diz, Pai nosso que está nos céus, em todas as dimensões, dimensões materiais, não materiais, galáxias, mundos, porque Deus habita em todo o mundo. Pai nosso que está nos céus. Mas o lugar mais importante, a dimensão mais importante onde ele habita, o coração de todos nós. O íntimo de cada espírito. É ali, no íntimo de cada espírito, que ele tenta edificar o seu reino. Ele já vem edificando esse reino há bilhões de anos. Quantos corações já construíram, já se valem, já utilizam, já se alegram por terem o reino de Deus dentro de si? Pai nosso que está nos céus. O céu, a expressão mais autêntica, mais pura do céu, é o próprio Espírito. É o ser que, tendo sido criado pelo Pai, é o único ser que o reconhece como tal. É nesse ser, criado como a principal obra da criação, é aí que mora o reino de Deus.
Pai nosso que está nos céus. Aí continua uma prece tão linda. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. De novo a palavra nós. Venha a nós, a todos, a todas as dimensões, a todas as pessoas em todas as suas situações. Se elas estiverem chorando ou sorrindo, se elas cometeram um erro, se elas estão vitoriosas ou derrotadas, se elas são negras ou brancas, não importa. Se elas são imperadores ou súditos, não importa, porque tudo isso é passageiro. O que nós somos no fundo, somos espíritos, filhos de Deus. Venha a nós, todos eles, o vosso reino. E aí a gente tem uma interpretação equivocada. Achava que o reino de Deus estava lá fora. Era o reino das carruagens de fogo, do ouro, do trono, da resquício ainda do Deus dos exércitos. Aí Jesus diz, lá em Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não virá com aparência exterior. Ei-lo aqui ou ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Olha, gente, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, nós temos que edificar o reino de Deus dentro de nós. Edificar o reino de Deus dentro de nós. Mas como fazer? Como ter lugar nesse reino? Como a gente pode entrar nesse reino? Aí Jesus de novo diz, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. Até então, até o advento de Cristo, como era que nós amávamos a Deus? Temíamos, tínhamos medo de Deus. E quem tem medo não se abre. Quem tem medo se esconde. Quem tem medo esconde o que faz com medo da ira de Deus. Quem tem medo não se abre, quem tem medo não cresce. Daí porque passamos milênios e milênios do mesmo jeitinho, bem próximos da animalidade. A nossa relação com Deus era uma relação de favores, de privilégios. Porque aquele Deus da ira, quando ele me dava uma terra mais fértil do que dava a outra tribo, era porque ele me privilegiou. Logo eu era o filho escolhido e o outro não. Era assim que a gente falava. Aí Jesus vem com a proposta de amar a Deus de toda a tua alma e não mais com medo. De todo o teu coração, de todo o teu sentimento, não mais com medo. Amar a Deus significa abrir-se para Ele. Não precisa mais fugir do Deus. Não precisa ter mais dúvida de que Ele vai distribuir o seu reino com todos nós. Não precisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E disse em seguida, toda a lei e os profetas, lembrem disso, gente. Olha, na hora que ele pronuncia isso, ele diz, toda a lei e os profetas, quer dizer, toda a cultura antepassada, toda a cultura anterior, pode ser guardada num grande baú, num grande museu, como peça do passado. Não serve mais depois do Cristo. O que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, de amor. E ainda disse, o segundo mandamento semelhante ao primeiro, como querendo dizer, não há como amar a Deus se não amar ao próximo. E não há como amar ao próximo se não amar a si mesmo. Quer dizer, o paradigma mudou. Quer dizer, cada frase do Pai Nosso é uma revolução. Cada frase do Pai Nosso põe por terra milênios de ignorância. E nós, ainda hoje, que temos o privilégio de ter essa oração, ainda rezamos essa oração tão mecanicamente. Quantos de nós chegam em casa de noite ou acorda de manhãzinha cedo e reza assim, Pai Nosso que estás no céu, em vosso nome, e vai dormir? Quantos de nós faz isso?
Mas é melhor fazer assim do que não fazer nenhuma prece. Pelo menos a gente traz essa obrigação de fazer, mas ela não pode ser uma obrigação, gente. A prece tem que ser um momento de poderíamos dizer, um momento de amor a Deus. A prece não devia ser aquela coisa que a gente faz porque o pai mandava, porque a mãe mandava, porque o padre mandou, porque alguém mandou, não. A prece tem que ser um momento de prazer espiritual, de amor com Deus, de filho com o Pai. Então, cada frase do Pai Nosso é uma mudança de paradigma, quebra, um terremoto no mundo antigo. Porque agora ele diz que nós temos que amar ao próximo, ainda que o próximo seja o inimigo. Ainda não, principalmente se o próximo for o inimigo. Olha que negócio, que quebra de paradigma. Depois Jesus diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Gente, essa frase é fantástica. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. De novo, os céus. Que céu? Não é o céu onde está lá o Todo-Poderoso e os anjinhos. Não. Os céus são todas as dimensões, todos os lugares, todas as pessoas, todos os corações, todos os espíritos. Em nenhum outro lugar o céu está tão revelado como no íntimo de cada espírito. O íntimo de cada espírito cintila mais para Deus do que o brilho dos sóis, das galáxias, de qualquer astro do universo. Seja feita a vossa vontade. Ah, mas aí como era que a gente interpretava antes de Jesus? Como tinha que ser feita a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é imperativa. A vontade de Deus era escravizante, era mandatória, era humilhante. E nós criamos uma série de hipocrisias, uma série de rituais para mostrar para os outros, para o sacerdote, que nós amávamos a Deus. Não é? Que nós fazíamos a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Porque não havia remissão. Aquele que não fizesse a vontade de Deus ou que não demonstrasse isso, que é pior. Nós tínhamos uma cultura religiosa onde nós tínhamos que demonstrar por fora que a gente fazia a vontade de Deus. Decorava todos os hinos, todas as músicas, gritava nas praças, se imolava, fazia jejum. O jejum a gente se enchia de cinzas, não é? Batia no corpo para fazer feridas, nas praças públicas, porque o sacerdote via que eu me submetia a Deus. Recitava as orações, as músicas, todas de cor. Porque o sacerdote, ninguém tinha dúvida de que eu fazia a vontade de Deus. E pura hipocrisia, tudo uma expressão exterior que a gente fazia. Então essa vontade era uma vontade, entre aspas. Porque a interpretação era que se não fizesse essa vontade, nós seríamos condenados ao fogo eterno, ao inferno. O primeiro a nos condenar era o sacerdote. Era o líder espiritual. Primeiro que nos condenaria seria ele. E aí não tinha jeito. Psicologicamente, a gente ia mesmo para o inferno. Porque isso era tão massacrante. Isso foi repetido durante milênios. De tal ordem que o inferno se criava. Porque esse pensamento ele era muito terrível. E Jesus veio quebrar tudo isso. Quando Jesus dizia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, é que se a vontade de Deus fosse feita, nós estaríamos em consonância com Ele. Mas se a vontade de Deus não fosse feita, Ele não nos condenaria. Porque a vontade de Deus, ela é uma meta. E em busca dessa meta nós erramos. E o que Jesus mais queria, mais percebeu na nossa manifestação religiosa era a hipocrisia. Por quê? Por que a hipocrisia? Porque ele via que a gente fazia todo esse ritual de adoração, de demonstração de que fazíamos a vontade de Deus, e era tudo mentira. Tanto que alguém chega para ele e pergunta, Senhor, quem entrará no reino dos céus? É aquele que ora? É aquele que grita? Aí ele disse, não, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeiro, do meu Pai. Olha a palavra Pai. E que vontade é essa? Está lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, não fazer isso é não fazer a vontade do Pai. Então, Jesus quebra completamente quando diz que a vontade do Pai vai ser aprendida. Eu digo que nós não somos condenados quando nós não fazemos a vontade do Pai. É preferível, ainda tem outra passagem que diz assim, está aqui um homem religioso fazendo a prece, e tinha um outro que era um gentio, era um pecador. Aí Jesus diz, sabe como era que o homem que era religioso rezava? Dizia assim, meu Deus, eu sou orgulhoso de seguir os seus mandamentos, eu cumpro os seus mandamentos, eu dou meu óbolo, eu dou meu dízimo, e eu. Aí Jesus, e agora o outro, como é que o outro orava? O outro baixou, né, o rosto para o chão, chorou e disse, meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu sei que sou um pecador, só lhe peço perdão e que me ajude a combater as minhas imperfeições. Aí Jesus pergunta, qual dos dois você acha que Deus escutou? A oração do pecador. Paradoxalmente, a oração do religioso era pura hipocrisia. E a oração do pecador era a verdade. Quando nós dizemos a nossa verdade a Deus, já estamos fazendo a sua vontade, ainda que eu tenha cometido um erro. Mas se eu admito o erro para a minha consciência, para as pessoas e para Deus, é a melhor prece. Porque Deus quer a nossa verdade, Jesus quer a nossa verdade, Ele não quer a nossa hipocrisia. Portanto, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade de Deus, ela se expressa em qualquer circunstância. Tem muita gente que diz assim, se Deus quiser, eu vou conseguir alguma coisa no ano que vem. Eu tenho fé em Deus. Isso é resquício ainda lá daquele Deus dos exércitos, viu? Quer dizer, e se Deus não fizer o que eu estou esperando no ano que vem? Eu deixo de ter fé? Minha relação fica cortada com Deus? Como é que fica? Se eu quiser, eu estou sofrendo de uma doença incurável. E eu tenho fé em Deus que ano que vem eu vou ficar bom dessa doença. O meu parente vai ficar bom dessa doença. E se não ficar? Acabou a fé em Deus? Resquício da nossa religiosidade utilitarista, da nossa religiosidade de efeito imediato, de favor. Deus não é o Deus do que está encarnado. Deus é Deus de quem está encarnado e de quem está desencarnado. Portanto, Deus é o único. Quando ele diz na terra como nos céus, é em qualquer dimensão. O que ele quer dizer, seja feita a vossa vontade? É porque a vontade de Deus, ela deve estar sempre acima da minha pequena visão, da minha pequena avaliação daquilo que eu quero, dos meus caprichos. Uma das grandes metas do Espírito é aprender a pedir a Deus não aquilo que satisfaz os seus caprichos, mas aquilo que lhe torna melhor. Lhe torna melhor em relação ao próximo, em relação a Deus. Daí porque amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que converge para esses dois mandamentos é aquilo que edifica o homem, que edifica o reino de Deus no homem. Então, nós vemos que quando Deus seja feita a vossa vontade, eu posso estar perdendo, chorando, doente, desencarnando, reencarnando. Se aquilo não aconteceu comigo por um ato voluntário, não foi porque eu provoquei aquilo aconteceu porque, por exemplo, a morte física é inexorável. Todos nós vamos ter que entregar esse corpo passageiro, né? E despertar a luz, o espírito que somos imortal. Aí eu fico dizendo, não, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Como aquela criança que diz, eu não vou perder o pirulito, não vou. Não, gente. O Espírito é de Deus. Quando Ele me chamar, quando Ele nos chamar, continuamos sendo de Deus. Quando eu estiver chorando, quem sabe, as minhas lágrimas não são porque eu preciso me educar. Seja feita a vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. No princípio, era o pão da caverna,
era o pão da caça, era o pão da colheita, depois era o pão da casa, da roupa, da comida, da casa, do apartamento, da internet, do iPhone. Mas agora o pão tem que ser o pão da alma. A gente já satisfez demais a nossa necessidade de ter. Agora precisamos começar uma nova dimensão, a dimensão do ter, que ainda estamos engateando. Então o pão nosso agora, ele é muito mais a dimensão subjetiva do ser do que a dimensão do ter, embora as duas se complementem. Poxa, o tempo já está se indo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqueles que são nossos devedores. Olha, gente, ódios, rancores, desejo de vingança, todos os dias, todo instante, lança ondas mentais inferiores, lançam ondas mentais maléficas à atmosfera que envolve o mundo, tornando-a escura, pesada, tensa, e mergulhados em tal ambiente, homens e nações vivem nervosos, agitados e irritadiços, em constantes atritos ou conflitos domésticos, sociais, internacionais, porque não nos perdoamos. Por isso, perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo aos nossos devedores. Os tribunais estão cheios de processos, as penitenciárias estão cheias de presos. Os tribunais não dão conta, os advogados não dão conta de tanto conflito. Tudo nascido, a maioria deles, da falta de perdão, da ambição. Portanto, perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Gente, essa frase é assim, fantástica. Aliás, poxa, a gente fica querendo dizer que uma é melhor do que a outra, mas não tem uma melhor do que a outra. Todas são excelentes. Essa diz assim, quantas vezes a gente entendeu isso errado, gente? Não nos deixeis cair. Preste atenção na primeira parte da frase. Não nos deixeis cair quando estivermos passando pela tentação. Diferente, né? Não é cair em tentação. Não deixe que a gente caia, que eu caia quando eu estiver passando pela tentação. Cair quando eu estiver sendo tentado. Porque a tentação faz parte do processo evolutivo. O errar faz parte do processo evolutivo. Ninguém poderia conquistar o domínio sobre si mesmo. Ninguém poderia construir as virtudes de Deus se não fosse tentado. Então as tentações existem. Existem lá fora, tanto quanto existem em mim. Porque eu trago ainda os meus ímpetos, os meus resquícios de instintividade, de inferioridade. Pai, não me deixe cair quando eu estiver sendo tentado. Porque as tentações vão vir todos os dias na televisão, no rádio, nos meus pensamentos, no outro que fala comigo, no outro que me propõe coisas ruins, nas sugestões que o meu pensamento cria, no crime. Então, a tentação faz parte da vida. O que nós temos que fazer é ter sabedoria, discernimento para superá-la. Sem elas nós não crescemos. Só que tem um detalhe. Quando a gente está passando pela tentação, tem duas coisas que acontecem. Ou a gente aceita a tentação e aí a gente cai, não nos deixeis cair em tentação. Quando eu aceito a tentação, eu caí. Mas quando eu não aceito a tentação, eu supero a tentação, eu cresço, eu engrosso o couro, eu subo mais um degrau na minha evolução como espírito. Então, toda vez que nós estivermos sendo tentados, vai acontecer um desses dois resultados. Ou eu vou cair, porque eu vou assimilar a tentação, né? Vou atolar o pé na maionese, ou eu vou resistir. Eu vou me dominar, eu vou combater em mim o germe
que me induz à tentação. E aí vem a segunda parte da frase. Mas livrai-nos de todo o mal. Não o mal que está lá fora, mas a minha tendência em cair na tentação. O corpo é passivo, é verdade. Nos leva, né, às vezes, a cometer tentações. Por quê? Porque primeiro nós viciamos ele. No fundo, o espírito é que é soberano. É ele que precisa ser tentado e superar a tentação. Para isso é preciso que ele seja vigilante. Para isso é que ele precisa orar. Se em cada momento da nossa vida, se ordinariamente nós vivêssemos pensando em Deus, vou usar outra figura. Imagine, gente, que nós tivéssemos 100 antenas, né? 100 antenas de captar e emitir pensamento. Imagine que dessas 100 antenas, nesse estágio evolutivo, nós temos as 100 antenas voltadas para o plano físico, para o nosso rame-rame do dia a dia, para o ordinário, né? Para as coisas imediatas, na superfície. Imagine que a gente reservasse um pouco dessas antenas para andar constantemente com elas viradas para Deus, captando a espiritualidade superior e Deus que está ali, precisando ser captado. Porque Deus está sempre conosco, nós é que temos que captá-lo. E como nós captamos Deus? Pela oração. E uma das formas sublimes de fazer isso é pelo Pai Nosso. Amém. É isso, gente. Vamos agora às nossas perguntas. Temos aí alguns minutinhos, vamos ver se a gente consegue. Se não conseguirmos ler todas, mas vai dar para conversar aqui pelo menos uns 5 minutos. Mônica, lembrar aos participantes que na próxima quinta, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, sim, gente, na quinta-feira, na véspera de Natal e no dia 31, não teremos lives, ok, gente? Então, no dia 31, aliás, na véspera de Natal, que é quinta-feira, a próxima quinta-feira e a outra quinta-feira, nós não teremos as lives, essas 2 quintas que vêm, muito bem lembrado aí por Mônica, ok? Então, eu peço aí a todos, que vamos fazer a nossa festividade e quando chegar na primeira quinta-feira de janeiro, a gente retoma as nossas lives, os nossos evangelhos. Eu também vou dar um aviso no evangelho agora de domingo. Ok, muito obrigado, Mônica. Vamos ver aqui. Bom avisar, ok, vamos ver aqui. Vamos ver. A oração do Pai Nosso, Fox Revelações está dizendo que a oração do Pai Nosso é perfeita, que passamos com fé, calma e pronunciando cada palavra com sinceridade, pedindo com a certeza de que seremos atendidos. Não tenhamos dúvida. Deus pode não atender como eu peço, mas Ele atende como eu preciso. Entendamos bem isso, viu, gente? Ele nem sempre atende como eu quero, mas Ele sempre atende como eu preciso. Então, Jussara, assim seja. Sandra, minhas maiores orações são de quando algo me dói muito. É quando entro em estado de conversação com Deus e me pego muito mais sincera e espontânea. Mas sempre inicio com o Pai Nosso. Perfeito. Agora tem um detalhe, viu, Sandra? Foi bem lembrado esse ponto. Olha, imagine um pai amoroso, o pai mesmo nosso aqui, o pai, eu que sou pai, os pais ou as mães. Imagine uma mãe amorosa que cuida tanto dos filhos, mas os filhos só procuram ela quando estão em sofrimento. No dia a dia não abraçam, não dão flores, não reconhecem o seu valor. É assim que a gente faz com Deus. Quantas vezes, Sandra, nós nos dirigimos a Deus, mas felizmente, você tem razão, nos momentos de dor a gente corre para o Pai. A gente se mostra como a gente é, mais verdadeiros. Mas não deveríamos fazer assim. Deveríamos procurar o Pai, aprender a fazer isso, eu, você, todos nós. Fazer com essa espontaneidade todos os dias, porque aquela mãe, aquele pai fica tão feliz de ver que nós não procuramos ele só na hora da dor. Vamos aqui mais.
Carlão está perguntando se no domingo vai ter. No domingo, nós temos uma observação no domingo aí que eu queria pedir a Mônica do nosso planejamento. Mas no domingo eu vou estar respondendo, Carlão, isso aí. Se Mônica der uma resposta aí vai sim. Mônica respondeu que no dia 20 vai ter sim. Eu acho que no próximo, ou talvez nem tenha a suspensão do Evangelho. A Mônica está dizendo, as lives do Evangelho permanecem, perfeito. Não é? Giovanni aqui, Gleide, estão dizendo que a palestra foi maravilhosa. Não é? Interpretação extraordinária, Neves Barros, muito obrigado aí, Neves Barros, gratidão. Né? Maria José Andrade, perfeita essa reflexão. Mas aí onde está, gente? Essa reflexão é fruto da nossa interação. Toda vez que nós estamos falando com vocês aqui, eu recebo as intuições daquilo que eu preciso saber e daquilo que vocês também precisam. Esse momento, talvez se eu estivesse falando sem estar com vocês, eu não estaria pensando como eu penso agora. Então, vamos acreditar esse aprendizado a esse conjunto de pessoas que aprendem juntos. Jussara dizendo que nós somos falhos, Maria José Andrade, quanto conhecimento, Dea Moraes, amém. Fátima dizendo assim seja, amém. Zé Carlos, ok. Sandra dizendo, perfeito, muito obrigada. Vaninha, Feliz Natal para todos, Feliz Natal mesmo aí para vocês também. San Ramos aí, Daniela, gratidão. Neves Barros, parabéns Cláudio pelo seu conhecimento compartilhado conosco. Obrigada, assim seja, que mais? Gratidão. Gratidão a Deus, nosso dia a dia. Gratidão a todos vocês e gratidão sempre ao nosso Pai Criador. Vamos fazer a nossa prece final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amantíssimo, com esta prece encerramos o nosso trabalho de hoje, pedindo as suas bênçãos para todos nós, para todos os lares, para todos os homens e mulheres do mundo que lutam para vencerem as dificuldades, que lutam para se tornarem mais felizes na condição de espírito, para sobrepujarem as dificuldades do caminho, para manterem o ritmo de comunhão contigo em qualquer situação. Muito obrigado, Pai amantíssimo. Pedir por todos aqueles, principalmente os caídos, os infelizes, os desesperados, os revoltados, os que perderam a fé, os que precisam de socorro. Mais uma vez, obrigado, Pai amantíssimo, e dai-nos a sua bênção, lembrando que neste instante os espíritos amigos estão dando paz sobre todos nós, derramando as bênçãos de que necessitamos para a nossa saúde física e, sobretudo, para a nossa saúde espiritual. Mais uma vez, obrigado e ser conosco, Pai, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, muito boa noite, até domingo, se Deus quiser, e um abraço.